Boa noite. Boa noite. O presidente russo Vladimir Putin recebe autorização unânime do parlamento para usar as forças armadas no exterior. Mas diz que não vai ser agora. O presidente americano Joe Biden diz que a invasão da Ucrânia já começou e anuncia novas sanções econômicas contra a Rússia. A Alemanha suspende o licenciamento de um novo gasoduto russo. E numa reunião de emergência, integrantes do Conselho de Segurança da ONU acusam Moscou de violar o direito internacional. Documentos mostram que o senador Flávio Bolsonaro mobilizou servidores da Receita Federal contra a investigação das rachadinhas. A Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão para apurar a compra de respiradores pelo governo de São Paulo a preços superfaturados. A Justiça Federal anula o mandado de busca e apreensão expedido contra o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, em dezembro do ano passado. O ministro Edson Fachin assume a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. A tragédia de Petrópolis completa uma semana com quase 70 desaparecidos. O Jornal Nacional está começando. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, recebeu do parlamento o sinal verde para enviar soldados às regiões separatistas na Ucrânia. Mas afirmou que ainda não decidiu deslocar os militares, apesar dos relatos de que já haveria russos no território ucraniano. Discretamente, de dentro de um carro, uma testemunha gravou a movimentação de tanques e outros veículos militares em Donetsk. Isso foi poucas horas depois de o presidente russo Vladimir Putin ter reconhecido a região como república independente. Não há como afirmar que essas são tropas russas, mas repórteres locais não tinham visto esse movimento antes. Mais tarde, um líder da autoproclamada República de Donetsk confirmou: as tropas de Vladimir Putin já estavam dentro do território controlado por separatistas. Ontem, ao reconhecer oficialmente a independência de Donetsk e de Luhansk, Putin falou que as tropas fariam operações de manutenção da paz. O professor de Relações Internacionais da FGV, Oliver Stunkel, chama de invasão mesmo. É uma invasão clássica, a ocupação de um território para integrá-lo no território russo, como também aconteceu em 2014 com a Crimeia, que nos mapas ainda, nos mapas oficiais, ainda faz parte da Ucrânia, mas na prática a Crimeia hoje já faz parte da Rússia. O fato é que o envio de tropas sem um convite explícito por um outro país é de fato uma invasão. O governo ucraniano não pediu esse envio das tropas. Hoje, ao comentar as acusações de que violou o direito internacional, Putin disse que os acordos para a paz no leste da Ucrânia já não existem e que, por isso, não há mais nada para cumprir. Os chamados Acordos de Minsk foram assinados em 2014 e 2015, na capital de Belarus, para tentar pôr fim à guerra, mas nunca funcionaram de verdade. Numa reunião com o presidente do Azerbaijão, Putin voltou a explicar a decisão de ontem. Ele negou que queira restaurar um império russo com base em antigas fronteiras. Disse que a Rússia aceita a realidade pós-colapso da União Soviética e que mantém boas relações com países soberanos que surgiram desde então. Mas afirmou que a relação com a Ucrânia se tornou uma exceção depois que, em 2014, uma revolta popular derrubou um presidente que era aliado dele. O atual Volodymyr Zelensky considera romper relações diplomáticas com a Rússia. Ele anunciou a convocação de militares da reserva por um período especial, mas afirmou que continua buscando um caminho diplomático para sair da crise. Ontem, Zelensky chegou a dizer assim: estamos na nossa terra, não devemos nada a ninguém, não vamos dar nada a ninguém. No meio da tarde, uma notícia chamou a atenção. Vladimir Putin pediu permissão ao parlamento russo para usar tropas no exterior. O pedido foi aceito por unanimidade. Naturalmente, isso gera o receio de que ele esteja abrindo caminho para, aos poucos, espalhar tropas pela Ucrânia. Mas Putin falou que não pensa em mandar militares agora. Governos aqui da Europa passaram o dia levantando a voz para a Rússia. Quem falou alto logo cedo foi o primeiro-ministro do Reino Unido. Boris Johnson disse que Putin rasgou acordos do direito internacional. O governo britânico anunciou sanções que vão passar a valer imediatamente. Congelou os bens que estão aqui de 5 bancos e de 3 bilionários russos. No centro nervoso dessa história, lá em Donetsk, alguns foram para a rua celebrar a decisão da Rússia de reconhecer a independência da região. São pessoas que se identificam como russas. Perto dali, a senhora ucraniana diz que não espera nada de bom.
Tô cansada. São 8 anos vivendo assim. Eu sou velhinha, mas e as crianças? A pergunta que muita gente está se fazendo agora é até onde Putin pretende ampliar a influência dele, avançando dentro do território ucraniano. Os separatistas controlam só o trecho junto à fronteira com a Rússia, enquanto as forças do governo da Ucrânia ainda protegem uma parte. Vladimir Putin disse hoje que a Rússia reconheceu como parte das novas repúblicas os territórios inteiros, não apenas as partes dominadas pelos separatistas. Juntas, Donetsk e Luhansk formam uma região maior, chamada Donbass. É uma área industrial importante, que produz muito carvão, e grande parte da população fala russo. Em 2014, quando o então presidente da Ucrânia, que era aliado da Rússia, caiu, grupos que queriam se manter próximos dos russos rejeitaram o novo governo. Começou então um conflito que já matou mais de 14 mil pessoas. No discurso de ontem, Putin colocou em dúvida o próprio direito de a Ucrânia existir. Diz que o território ucraniano sempre foi parte da Rússia e que a criação de um país com autonomia foi um erro do líder bolchevique Vladimir Lenin, depois da Revolução Russa, em 1917. Mas a história é mais complexa. Os dois países, além de Belarus, têm origem no Império Medieval do século IX. Além disso, a capital ucraniana, Kiev, foi fundada séculos antes de Moscou. Putin também diz que um governo russo enfraquecido pelo colapso da União Soviética em 1991 acabou cedendo a independência à Ucrânia. Mas os ucranianos votaram de maneira esmagadora pela independência. O professor Oliver Stunkel considera que Putin segue uma tradição imperial russa, de tentar controlar regiões que têm uma identidade nacional separada. A Ucrânia, de fato, tem uma origem comum com a Rússia. Kiev foi também a primeira capital russa, que depois se deslocou para Moscou. A Ucrânia também fez parte da União Soviética, e em termos culturais, etc., existem vários laços. Não importa qual é a origem histórica daquele país, a Ucrânia tornou-se um país independente em 1991 e a Rússia reconheceu, como todos os outros países, a independência da Ucrânia. Então, agora, apontar para questões históricas, etc., no fundo, não muda essa realidade de que é evidente, apesar da origem conjunta, né, da cultura russa e da origem ucraniana, a Ucrânia, tanto como a Rússia ou qualquer outro país do mundo, tem seu direito de existir. A Alemanha suspendeu a autorização para a entrada em operação de um novo gasoduto russo. E a Comissão Europeia também anunciou sanções contra cidadãos e empresas da Rússia. A Alemanha depende da Rússia para metade das suas necessidades de energia. Mesmo assim, reagiu com força à atitude do presidente russo de reconhecer a independência de províncias separatistas do leste da Ucrânia. O primeiro-ministro Olaf Scholz suspendeu o licenciamento do gasoduto Nord Stream 2, construído para levar gás natural de São Petersburgo, na Rússia, para o leste da Alemanha. Já existe um gasoduto na região, o Nord Stream, mas o novo dobraria a quantidade de gás que sai da Rússia diretamente para a Alemanha, contornando a Ucrânia. Nesse mapa é possível ver a extensa rede que leva gás russo, passando inclusive por território ucraniano, a países como Itália e até para o Reino Unido. O Nord Stream 2 enfrentou resistência nos Estados Unidos e na Ucrânia sob os argumentos de que aumenta a dependência energética da Europa em relação à Rússia, nega taxas de trânsito à Ucrânia e a torna mais vulnerável a uma invasão russa. Quase 80 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, existe o perigo de uma guerra na Europa Oriental. É nosso trabalho evitar tal catástrofe e apelo novamente à Rússia para ajudar no processo, disse Scholz. A preocupação com o abastecimento de petróleo e gás fez o preço do barril chegar perto de $100. A Rússia é o maior produtor de gás natural do mundo e o segundo maior exportador de petróleo, atrás apenas da Arábia Saudita. Vladimir Putin prometeu não interromper o fornecimento.
Todos aqui condenam as ações da Rússia, mas as sanções europeias ainda precisam de uma maior união entre os 27 países do bloco. Vários deles dependem do gás natural da Rússia e temem que as suas economias também sejam afetadas. Países como a Áustria, Hungria e até mesmo a Itália prefeririam limitar o alcance das sanções. No fim da tarde, hora de Bruxelas, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou as primeiras medidas. Ela declarou que os alvos são indivíduos e empresas que financiam o aparato militar russo e que contribuem para desestabilizar a Ucrânia. Os 351 deputados do parlamento russo que votaram a favor do reconhecimento das regiões separatistas receberão sanções. Mas entre os indivíduos e instituições não está o presidente Putin. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, pediu à Ucrânia para não responder às provocações russas. Toda indicação é de que a Rússia continua planejando uma invasão de escala total à Ucrânia. Estamos pedindo à Rússia que recue. Nunca é tarde demais para não atacar, disse o norueguês. A China pediu mais uma vez moderação, negociação e diálogo. Eram 11 horas da noite de ontem aqui no Brasil, quando o Conselho de Segurança das Nações Unidas deu início a uma reunião de emergência em Nova York. O embaixador russo Vassily Nebenzia acusou os Estados Unidos e aliados de incitar a Ucrânia a uma provocação armada e disse que o governo ucraniano levou 120 mil soldados para a linha de frente contra os separatistas na região de Donbass. Ele afirmou que cerca de 60 mil refugiados buscaram abrigo na Rússia por causa dos bombardeios e que seu país está acolhendo e ajudando essas pessoas. O representante ucraniano invocou o direito garantido pela Carta das Nações Unidas à autodefesa individual e coletiva. It is not February 2014. Serdikis Litsia afirmou que o país está diferente do que era em 2014, quando a Rússia invadiu e anexou a península da Crimeia. O representante ucraniano disse ainda que as Nações Unidas estão doentes, que foram atingidas por um vírus espalhado pelo Kremlin, e perguntou se a ONU vai sucumbir a esse vírus. Will it succumb to this virus? A embaixadora americana Linda Thomas-Greenfield afirmou que Vladimir Putin violou a Carta da ONU e rasgou os acordos de Minsk, que há 8 anos selaram o compromisso de cessar fogo nas regiões separatistas da Ucrânia. Ela disse que a Rússia busca um pretexto para o conflito. A embaixadora acusou Vladimir Putin de estar testando o sistema internacional. Ele quer demonstrar que, pela força, pode transformar as Nações Unidas num fantoche. Temos que agir juntos em resposta a esta crise. We must act together in response to this crisis. O representante da França, Nicolas de Rivière, disse que a Rússia escolheu o caminho do confronto. E a britânica Barbara Woodward afirmou: a Rússia nos trouxe para a beira do precipício. É hora de dar um passo atrás. We urge Russia to step back. A China, que tem sido uma aliada russa contra a presença da OTAN no leste europeu, pediu moderação a todos e disse que incentiva os esforços por uma solução diplomática. Como a Ucrânia não é um membro do Conselho de Segurança da ONU, foi a França que encaminhou a convocação para essa reunião de emergência ao embaixador da Rússia, que está na presidência rotativa do Conselho agora no mês de fevereiro. O Brasil ocupa uma cadeira não permanente e defendeu uma solução negociada para a crise. The sovereign equality and the territorial integrity of member states. O embaixador brasileiro Ronaldo Costa Filho disse que o compromisso com a soberania e a integridade territorial dos países membros é um pilar do sistema de segurança coletiva das Nações Unidas. Inescapable objective is an immediate ceasefire. E que o primeiro objetivo deve ser o cessar-fogo imediato com a retirada de tropas e equipamentos militares. And military equipment on the ground. Aqui no Brasil, o Ministério das Relações Exteriores também defendeu uma solução negociada, que leve em consideração os legítimos interesses de segurança da Rússia e da Ucrânia e a necessidade de respeitar os princípios da Carta das Nações Unidas.
Na primeira manifestação pública desde o anúncio de ontem de Vladimir Putin, o americano Joe Biden anunciou uma primeira rodada de sanções econômicas contra a Rússia. Tanques russos avançam na Ucrânia e os 33 anos de relativa paz desde o fim da Guerra Fria parecem começar a entrar em colapso. O presidente dos Estados Unidos fez um alerta forte ao mundo hoje. Este é o início de uma invasão russa. Joe Biden afirmou que ainda acredita em um ataque militar de grande escala na Ucrânia, incluindo a capital Kiev. Putin está estabelecendo uma lógica para tomar mais território à força. O presidente reforçou que a Rússia tem mais de 150 mil soldados cercando a Ucrânia e confirmou que os russos aumentaram o estoque de sangue e equipamento médico na fronteira. Você não precisa de sangue a menos que planeje começar uma guerra. Biden falou que Putin atacou diretamente o direito da Ucrânia de existir. Em resposta ao que chamou de uma violação escandalosa de leis internacionais, anunciou a primeira rodada de sanções contra Moscou. Elas vão afetar duas instituições financeiras, o Banco VTB e o Banco Militar Russo. A dívida soberana da Rússia também será alvo, para que Moscou não possa mais levantar dinheiro do Ocidente e nem negociar novas dívidas nos mercados americano e europeu. Além disso, o governo dos Estados Unidos vai impor sanções a elites russas e seus familiares. E Biden disse que, como havia prometido, negociou com a Alemanha para interromper o processo de certificação do gasoduto Nord Stream 2. O presidente disse que já tem os próximos passos planejados e que a Rússia vai pagar ainda mais caro se continuar a agressão à Ucrânia. Além da pressão econômica, os Estados Unidos vão aumentar a presença militar na região, com o envio de mais soldados e equipamentos para reforçar a defesa de países bálticos. Militares americanos não serão enviados para a Ucrânia, que não faz parte da OTAN. Os diplomatas que ainda estavam no país atravessaram a fronteira para a Polônia. E os cidadãos americanos que ficaram na Ucrânia foram orientados a procurar abrigo no caso de um ataque. Enquanto isso, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia pegou um avião aqui para Washington. Ele se encontrou com o presidente Biden, que reafirmou o compromisso de ajudar na segurança do país. Dmytro Kuleba falou que está em uma jornada pela diplomacia e que a Ucrânia não está em busca de guerra, mas alertou: se a guerra for imposta pelo presidente Putin, nos defenderemos. A Casa Branca ainda espera uma saída diplomática para a crise. O presidente Joe Biden encerrou o pronunciamento de hoje, dizendo que ainda há tempo de evitar o pior cenário, que traria sofrimento para milhões de pessoas. A esperança aqui é que Vladimir Putin ainda possa evitar uma guerra trágica. Os fatos vão se desenrolando e a gente segue acompanhando. Agora a gente vai então ao vivo para Washington, porque a Raquel Krahenbuhl vai trazer outras informações sobre essa crise. Raquel, boa noite. Oi, Bonner, boa noite a você, Renata, a todo mundo. Agora há pouco, em uma coletiva aqui na Casa Branca, a porta-voz Jen Psaki descartou um encontro entre o presidente Joe Biden e Vladimir Putin, que a gente lembra tinha sido sugerido pelo presidente francês Emmanuel Macron no fim de semana. Porque agora, segundo a Casa Branca, como a gente viu na reportagem, a Casa Branca vê como o começo de uma invasão da Rússia ali na Ucrânia. Por isso, então, descartou esse encontro. E na mesma linha, o secretário de Estado, Antony Blinken, falou mais cedo que, por enquanto, não faz sentido seguir em frente com aquela reunião que tinha marcada com o ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, na quinta-feira. E o chefe da ONU, Antônio Guterres, criticou o envio das tropas de paz da Rússia para regiões autônomas, disse que quando tropas de um país entram sem consentimento no território de outro país, elas não são tropas de paz. Enquanto isso também, Bonner, o governo americano já anunciou que está mandando mais 8 jatos F-35 para os países bálticos e a Polônia, e o vizinho Canadá também anunciou o envio de 460 soldados das Forças Armadas, incluindo também ali para a Letônia. E também anunciou sanções contra a Rússia. O mundo, então, a gente vê, Bonner, está unido em uma só voz para condenar essas ações da Rússia ali na Ucrânia. Bonner, Renata. Obrigado, Raquel. A gente vai testemunhando aí o aumento da temperatura do planeta em relação a essa crise, né? Exato. E quando se diz que a Rússia é uma potência no cenário internacional,
é pelo poderio militar, não pelo tamanho da economia. O país tem um dos maiores arsenais do planeta, uma herança da antiga União Soviética. A Rússia é um país colossal. Tem uma área de 17 milhões de quilômetros quadrados. Caberiam 2 Brasis aí dentro. São 11 fusos horários diferentes. Apesar da extensão, a população é menor do que a do Brasil. Já a economia tem quase o mesmo tamanho. A Rússia é a 11ª economia do mundo e o Brasil a 12ª. Bem atrás da primeira, os Estados Unidos, e da segunda, a China. Economicamente, a Rússia não é protagonista no mundo de hoje, mas ela tem uma influência política muito grande, herança da antiga União Soviética, que rivalizou com os Estados Unidos por quase meio século, durante a Guerra Fria. A Rússia é um país muito rico em recursos naturais, em particularmente recursos energéticos, e muitos dos vizinhos da Rússia, principalmente aqueles que faziam parte da antiga União Soviética, dependem demais da importação de energia da Rússia, né? Seja petróleo, mas principalmente gás. Essa influência política nas vizinhanças ou em outras regiões do mundo também se dá pelo poderio militar que a Rússia tem. Segundo a organização ICAN, vencedora do Prêmio Nobel da Paz, a Rússia tem mais de 6.000 ogivas nucleares. É mais do que os Estados Unidos. Juntos, os dois países têm 90% das armas nucleares do planeta. O ex-ministro e ex-embaixador Rubens Recupero explica que, além de herdar o arsenal nuclear soviético, a Rússia o ampliou. Quando a União Soviética entrou em colapso, houve um grande declínio das armas russas, mas desde que o Putin chegou ao poder, sobretudo de 2008 para cá, a Rússia gasta uma boa parte da sua economia com despesas militares. O que é grave no que está acontecendo agora é que nós, de certa forma, voltamos ao que era o mundo antes da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Um mundo em que o fator decisivo é o poder das armas. A seguir, a polícia paulista suspeita que fogos de artifício tenham provocado um incêndio no salão de festas de um resort. Uma semana depois da chuva, Petrópolis ainda tem dezenas de desaparecidos. A maior chuva da história de Petrópolis completa hoje uma semana, com 195 mortes confirmadas. E a angústia dos parentes de 69 pessoas que ainda não foram encontradas. Novas imagens do dia da tragédia foram conhecidas hoje. 3 funcionários de uma estamparia alagada tentavam retirar mercadorias do local. Às 6h34 da tarde, o prédio desmoronou. A empresa ficava no Morro da Oficina, região com o maior número de vítimas. No 7º dia de buscas por desaparecidos, abraços e afagos ajudam a enfrentar a dor da perda. O Josimar morava na Chácara Flora e viu a família ser levada pelo deslizamento de uma encosta. Só ele e o filho mais velho, de 14 anos, saíram ilesos. Nos dias seguintes à tempestade, ele escavou os escombros. Hoje observava de longe o trabalho dos bombeiros. No meio da tarde, encontraram o corpo da mulher dele, grávida de 7 meses. Depois, o do filho, de 11 anos. Minutos mais tarde, o corpo do caçula, de 9. O corpo do sobrinho, de 2 anos, foi resgatado por último. A gente cria filho, para mais tarde o filho enterrar, a gente não nós enterrar os filhos. A solidariedade traz mantimentos, água mineral, roupas, produtos de higiene. Mas uma semana depois do temporal que arrasou Petrópolis, moradores ainda sentem falta da ajuda do poder público para recomeçar. Recomeçar sozinho é difícil. A gente se sente no chão, né? Praticamente julgado. Sente sem nada, sem apoio nenhum. A casa da Laísa foi arrastada. A opção que ela teve foi encontrar abrigo na casa de um tio. Laísa já se cadastrou na Prefeitura de Petrópolis para receber o aluguel social de R$1.000. 800 pagos pelo governo do estado e 200 pelo município. Mas há uma barreira pela frente. Consegui descrever, mas eu preciso que a Defesa Civil venha para poder comprovar que eu realmente morava ali, né? Para poder tirar uma foto e dar um laudo, entendeu? Tá pedindo um laudo, mas como que eu vou atrás da Defesa Civil? Não tem como. Vera diz que não recebeu ajuda alguma. Quem ofereceu para nós foi um pastor, que nós estamos ali na igreja.
Arrumaram coberta, arrumaram tudo pra gente. Não veio ninguém de prefeitura, não veio nada. Nem do governo do estado? Não, não. Com a casa numa área de risco, quando chove, o jeito é ir para um abrigo. O governo do estado do Rio informou que 1.533 famílias solicitaram o aluguel social e deu prazo de 15 dias para o início do pagamento. A dona Edna levou 15 anos para receber um benefício provisório. Minha casa foi condenada em 2006. Só agora em 2021 que eu consegui receber meu aluguel social. Quem já ganhou uma casa nova também enfrenta problemas. O repórter Gabriel Barreira esteve hoje em 2 condomínios de Petrópolis. Esse foi inaugurado em 2016 para abrigar as vítimas da tragédia de 2011. E esse outro só foi entregue em 2020. Esta urbanista e professora da USP diz que a política habitacional deve ser mais eficiente. No caso da população de baixa renda, nós podemos falar de aluguel social, sim, mas de aluguel social assistido, da mobilização por parte das próprias prefeituras de casas, apartamentos adequados, que estão vazios, que estão subutilizados, mas que têm plena condição de morar, para realojar essas pessoas. A Eliana Marques traz agora a previsão do tempo para todo o Brasil. Boa noite, Eliana. Boa noite, Renata. Boa noite, Bonner. E boa noite para vocês. Amanhã a chuva começa a perder força na região serrana. Não vai ser mais frequente, o que reduz o risco de inundação. O de deslizamento persiste porque o solo está encharcado. No centro-leste do Paraná e também de Santa Catarina, a previsão de temporal por causa de uma frente fria. A chuva vai se concentrar ainda do Amazonas até Goiás, porque a chamada Alta da Bolívia vai fabricar chuva aqui no Brasil. E no Nordeste, o VECAM, vórtice ciclônico de altos níveis, vai provocar chuva no litoral baiano. Sol o dia todo no interior nordestino, no oeste de Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. E calor de até 35 graus. Em Boa Vista e no Rio de Janeiro, com pancadas de chuva. Em Teresina e Cuiabá, máximas de 34 graus. E em Campo Grande e São Paulo, calorão de 33 graus, com chuva isolada que pode ser forte. Entre o fim do mês e o início de março, mais calor ainda. Em Corumbá, Mato Grosso do Sul, até 40 graus. E no oeste da região sul, vai esquentar muito também. E os rios gaúchos e catarinenses já estão com níveis baixos. Segundo o Serviço Geológico do Brasil, de 46 estações, 12 registram a menor vazão da história. Em Ijuí, o volume que passa pelo rio Conceição é o menor desde 1956 e a previsão é de pouca chuva nos próximos meses. Renata e Bonner. Obrigado, Eliana. Um incêndio feriu 20 pessoas num resort no interior de São Paulo. 4 delas em estado grave, com queimaduras e por inalação de fumaça. A polícia suspeita que tenha havido queima de fogos de artifício dentro de um salão de festas durante um show ontem para os hóspedes. O resort Mavza declarou que colabora com as investigações e que presta auxílio aos feridos. Na tragédia da Boate Kiss, 9 anos atrás, fogos de artifício usados dentro de uma casa noturna provocaram um incêndio que matou 242 pessoas na cidade gaúcha de Santa Maria. A Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público do Rio contra 3 homens pela morte do congolês Moise Kabagambe. Eles viraram réus. No fim do mês passado, Fábio Pirineus da Silva bateu na vítima 36 vezes com um taco de madeira. Da Silva imobilizou Moise no chão. Alisson de Oliveira Fonseca deu outros 4 golpes. Segundo a denúncia, eles agiram com vontade de matar por motivo fútil, com emprego de meio cruel e sem possibilidade de defesa da vítima. A seguir, o senador Flávio Bolsonaro mobilizou servidores da Receita contra a investigação das rachadinhas. A Polícia Federal apura a compra de respiradores pelo governo de São Paulo a preços superfaturados. A Justiça Federal anula o mandado de busca e apreensão de 2 meses atrás contra o ex-governador Ciro Gomes. A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão numa operação que investiga a suspeita de compra superfaturada de respiradores pelo governo de São Paulo. Policiais federais cumpriram 7 mandados de busca e apreensão em endereços de empresas que participaram do negócio.
Os investigadores recolheram celulares, computadores e documentos na capital paulista, em Porto Feliz, interior do estado, em Brasília e no Rio de Janeiro. Nenhum funcionário público foi alvo da operação de hoje, mas a Polícia Federal já adiantou que quer ouvir os responsáveis pela compra dos aparelhos. Entre eles, o ex-secretário estadual da Saúde, José Henrique Germann, que assinou o contrato com a empresa americana que intermediou a venda dos respiradores chineses. O governo de São Paulo comprou com dispensa de licitação os respiradores chineses em abril de 2020. Uma empresa com sede nos Estados Unidos intermediou as negociações com a fabricante chinesa. O pedido inicial era de 3.000 aparelhos, mas depois de atrasos na entrega, foi acertada uma redução na quantidade para 1.280. Todos os aparelhos comprados foram entregues, segundo a Polícia Federal. Eles custaram cerca de 242 milhões de reais. 63 milhões de reais a mais do que os preços praticados no mercado, de acordo com um laudo de peritos federais. A investigação aponta ainda que houve direcionamento para a empresa americana que vendeu os respiradores. O secretário executivo da Secretaria de Estado da Saúde nega irregularidades e criticou a ação da Polícia Federal. O contrato que nós assinamos para efetivar essa compra foi um contrato que teve todo o segmento do regramento vigente, com todas as cláusulas previstas, inclusive cláusulas de penalização, foi precedido de pesquisa de preço, então não há que se falar em direcionamento por qualquer ordem nesta compra. O que nos causa absoluta estranheza é um processo que há 2 anos tramita. O governo do Estado de São Paulo sempre à disposição de todos os órgãos de controle para a prestação de todas as informações e neste momento, 2 anos depois, somos surpreendidos com uma ação espetaculosa, justamente num ano eleitoral, com vistas a uma motivação política desta ação. A Polícia Federal não quis se manifestar sobre as críticas do representante do governo de São Paulo. O senador Flávio Bolsonaro, do PL, mobilizou a Receita Federal na tentativa de encontrar provas contra a investigação das rachadinhas. A informação foi publicada pelo jornal Folha de São Paulo e obtida por meio da Lei de Acesso à Informação. A TV Globo também conseguiu os documentos, que mostram que o senador Flávio Bolsonaro e seus advogados buscaram a ajuda de órgãos do governo federal para tentar reunir provas com o intuito de anular as investigações da suspeita de que ele comandou um esquema de desvio de parte do salário de assessores quando era deputado estadual no Rio de Janeiro, o esquema da rachadinha. De acordo com o jornal, a pedido de Flávio Bolsonaro, a Receita Federal mobilizou por 4 meses uma equipe de 5 servidores para apurar uma acusação feita pelo senador de que teria tido seus dados fiscais acessados e repassados de forma ilegal ao COAF, órgão federal de inteligência financeira. O pedido de investigação foi enviado à Receita no dia 25 de agosto de 2020, com solicitação de máxima urgência. O senador Flávio Bolsonaro foi taxativo. Pediu acesso não a parte delas, mas a todas as pesquisas de seu nome, de sua esposa e de suas empresas, feitas pela Receita Federal desde 2015. A apuração interna começou em 23 de outubro de 2020, mesmo dia em que a revista Época divulgou reportagem relatando que a defesa de Flávio havia se reunido com o presidente Jair Bolsonaro, pai do senador, o diretor-geral da ABIN, Alexandre Ramagem, e o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, para tratar do assunto. 4 meses depois, a Receita Federal concluiu que nenhuma das suspeitas levantadas pelo senador tinha fundamento. Os servidores da Receita Federal não produziram nenhuma informação que tenha sido usada pelo COAF ou pelo Ministério Público do Rio para iniciar uma investigação sobre Flávio Bolsonaro. De acordo com os documentos, a partir da análise da íntegra dos relatórios, não foi possível observar informações estranhas às bases de dados já disponíveis àquela unidade de inteligência financeira. E os relatórios de informação financeira, os RIFs, não tinham dados protegidos pela Receita Federal. A investigação também não encontrou provas de enriquecimento ilícito por parte de auditores fiscais, como acusava a defesa de Flávio Bolsonaro. A Receita destacou ainda que todo e qualquer acesso aos sistemas e bancos de dados fiscais possuem registros de quem efetuou e de quando foi realizado. Por fim, pediu o arquivamento da apuração.
Em nota, a defesa de Flávio Bolsonaro afirmou que não há nada de ilegal ou imoral na solicitação que fez à Receita e que estranho seria se a instituição ignorasse suspeitas de falhas e irregularidades internas. No ano passado, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça derrubaram quebras de sigilos e anularam relatórios que embasaram as acusações do Ministério Público contra Flávio Bolsonaro. Com isso, a investigação tem que recomeçar praticamente do zero e só pode ser retomada com novas provas. O Ministério Público do Rio informou que um procedimento sobre o senador tramita sob sigilo. Nós procuramos a Receita Federal para comentar o uso da instituição para interesses particulares, mas não tivemos retorno. A Justiça Federal concedeu um habeas corpus que anula a quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico do ex-governador do Ceará, Ciro Gomes. A decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região foi por unanimidade. Os desembargadores consideraram que não houve requisitos que dessem embasamento à decisão do juiz federal de autorizar as investigações na casa de Ciro. No dia 15 de dezembro, ele e o irmão, o senador Cid Gomes, os dois do PDT, foram alvos de uma operação da Polícia Federal que apura um suposto desvio de recursos nas obras da Arena Castelão, em Fortaleza. O inquérito foi aberto em 2017. Segundo as investigações, a empresa Galvão Engenharia é suspeita de pagar propina de cerca de 11 milhões de reais para vencer a licitação da obra, ocorrida entre os anos de 2010 a 2013, quando Cid Gomes era governador do Ceará. Houve busca e apreensão no apartamento de Ciro Gomes. O juiz também autorizou a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico dele. Na decisão de hoje, os desembargadores consideraram também a ausência de contemporaneidade, ou seja, a pouca probabilidade de se encontrar nas conversas ou registros bancários de agora alguma prova sobre o fato de 10 anos atrás que motivou a investigação. Ainda em dezembro, no dia da operação, Ciro Gomes disse que está sendo alvo de perseguição por parte do governo federal. Hoje ele disse nas redes sociais, mesmo nos momentos de maior indignação, nunca duvidei de que a verdade e a justiça prevalecessem sobre o arbítrio, a manipulação e a prepotência. Esta decisão do TRF-5 honra o judiciário brasileiro. A decisão de hoje contempla exclusivamente o candidato à presidência Ciro Gomes. O irmão dele, Cid Gomes, e outro irmão, Lúcio Gomes, atual secretário de Infraestrutura do Ceará, não foram objeto de recurso. Segundo o TRF-5, mesmo com habeas corpus, as investigações continuam normalmente e o processo segue sob segredo de justiça. Nós não conseguimos contato com a empresa Galvão Engenharia. A seguir, o ministro Edson Fachin defende a imprensa livre e a liberdade de expressão ao assumir a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. A Fiocruz libera as primeiras vacinas contra a Covid feitas com matéria-prima nacional. O ministro Edson Fachin assumiu hoje a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. No discurso, o ministro defendeu a liberdade de imprensa e de expressão. Disse que a democracia é inegociável e pediu o respeito ao resultado das urnas. O último ato do ministro Luiz Roberto Barroso na presidência do TSE foi a assinatura do termo de cooperação entre a Corte e representantes de empresas de serviços de checagem de fatos. Entre eles, o Fato ou Fake, o serviço do Grupo Globo, que faz a checagem de conteúdos suspeitos disseminados na internet e esclarece o que é notícia e o que é falso. No começo da noite, Barroso passou o cargo ao ministro Luiz Edson Fachin. Foi uma cerimônia marcada por cuidados por causa da pandemia. No plenário, 7 ministros do TSE, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e servidores. Entre os convidados na mesa virtual, os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, o presidente do STF, Luiz Fux, o presidente do Conselho Federal da OAB, Beto Simonetti, e o vice-presidente da República, Hamilton Mourão. O presidente Jair Bolsonaro não participou. Segundo o Palácio do Planalto, Bolsonaro tinha compromissos pré-estabelecidos. A agenda publicada, no entanto, não previa compromisso no horário.
Na presidência do TSE, Luiz Edson Fachin terá a missão de preparar as próximas eleições, marcadas para outubro. Ficará somente 6 meses no comando da corte. Em agosto, ele completa o tempo máximo permitido para a permanência dele no tribunal, 4 anos. Depois vai passar o cargo ao ministro Alexandre de Moraes, que tomou posse hoje como vice-presidente da corte. No discurso de posse, Fachin falou sobre o momento atual do Brasil. Disse que é preciso buscar a harmonia e o diálogo entre as instituições. Aos líderes e às instituições, portanto, toca repelir a cegueira moral e incentivar a elevação do espírito cívico e condutas de boa-fé que abrem portas ao necessário comportamento respeitoso e dialógico. Fachin também listou uma série de desafios, entre eles o de proteger e respeitar o processo eleitoral brasileiro e que é preciso aceitar a decisão da escolha popular. O terceiro desafio, e que transcende a própria justiça eleitoral, é o respeito ao score das urnas. Mais do que reconhecer a dignidade do outro, é também proteger o avanço civilizatório. E é assim que em nosso país, por meio das seguras urnas eletrônicas, as eleitoras e os eleitores decidem em conjunto a pilotagem do futuro e a escolha dos líderes e da orientação geral das políticas públicas. O ministro lembrou a importância da imprensa livre e da liberdade de expressão em uma democracia, sendo necessário repudiar todas as formas de violência. Nos ambientes democráticos é forte a imbricação existente, não apenas entre liberdade de expressão e democracia, mas também entre liberdade de imprensa e formação da vontade popular. Paz e segurança nas eleições de 2022. Eis o que almejamos. Paz e segurança. Quem é da paz diz não à violência. Diz não à violência de gênero e de todas as suas formas. Diz não à misoginia. Diz não à homofobia. E clama sim à dignidade, sim à liberdade, sim aos direitos fundamentais e também aos deveres essenciais de cada pessoa, da família e da própria sociedade constitucional, livre, justa e solidária. Quem almeja a paz, portanto, também reconhece o papel da imprensa livre e efetivamente respeitada em todas as suas prerrogativas na garantia do pluralismo democrático. Fachin lembrou o histórico de excelência da justiça eleitoral e disse que é preciso lutar contra os ataques ao processo eleitoral brasileiro. As investidas maliciosas contra as eleições constituem em si ataques indiretos à própria democracia, tendo em consideração que o circuito desinformativo impulsiona o extremismo. O Brasil merece mais. A justiça eleitoral brada por respeito e alerta, não se renderá. O ministro também ressaltou o perigo que as informações falsas representam à sociedade. A desinformação não tem a ver apenas e tão somente com a distorção sistemática da verdade, isto é, com a normalização da mentira. Diz mais, com a insistência calculada em dúvidas fictícias, bem ainda com as enchentes narrativas produzidas com o fim de saturar o mercado de ideias, elevando os custos de acesso a informações adequadas. Por isso mesmo, parece-nos igualmente urgente e imprescindível cessar o esgarçamento dos laços sociais. Uma sociedade que está em comunhão não pode, simplesmente não pode,
flertar com o rompimento. Uma pesquisa concluiu que a maioria dos brasileiros é contrária à destinação de 5 bilhões de reais dos cofres públicos para o fundo eleitoral. A pesquisa mapeou a percepção da população sobre o fundo eleitoral, dinheiro público destinado aos partidos para as eleições. 2.000 pessoas foram ouvidas entre 16 e 19 de fevereiro, a pedido do Instituto Millennium. Para o fundo deste ano, o governo propôs inicialmente 2 bilhões e 100 milhões de reais, valor próximo ao das eleições de 2018. Mas o Congresso, com apoio dos partidos da oposição e aliados do governo, subiu para 4 bilhões e 900 milhões de reais. Valor sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. 85,6% dos entrevistados disseram que o valor está muito acima do que deveria. 3,8% acharam o valor um pouco maior que o ideal, totalizando quase 90% que avaliam que o fundo eleitoral deveria ser menor. Só 3,3% dos entrevistados disseram que o valor é adequado. O valor do fundo eleitoral vem sendo questionado desde que foi aprovado ainda no ano passado. Amanhã, o Supremo Tribunal Federal começa a julgar uma ação do Partido Novo, que pede que seja retomado o valor inicial do fundão para esse ano, de 2 bilhões de reais. A pesquisa perguntou aos entrevistados sobre a ação. E 9 em cada 10 disseram que o STF deveria reduzir o valor. Apesar de o financiamento de empresas às campanhas estar proibido por lei, quase 76% dos entrevistados são contra a existência do fundo eleitoral com dinheiro público. Marina Helena, diretora executiva do Instituto Millennium, diz que os políticos devem ficar atentos a esse recado. Claramente mostra um descontentamento grande em relação ao que está sendo proposto. Eu espero que seja uma mensagem que fique para os políticos de que esse emprego de tantos recursos públicos nesse momento para campanhas políticas está muito descolado da realidade da maioria dos brasileiros. A Fiocruz liberou as primeiras doses da vacina contra a Covid feitas com matéria-prima nacional. Este primeiro lote, que já está à disposição do Ministério da Saúde, representa muito mais do que vacinas para cerca de 500 mil de brasileiros. É uma conquista dos cientistas que desenvolveram o ingrediente mais importante de um imunizante em tempo recorde, na história de quase 122 anos da Fundação Oswaldo Cruz. O ingrediente farmacêutico ativo nacional começou a ser produzido aqui na Fiocruz há quase 7 meses. Os primeiros lotes tiveram que passar por vários testes, inclusive nos Estados Unidos. O IFA nacional só começou a ser usado na fabricação de vacinas após a aprovação da Anvisa, que aconteceu no dia 7 de janeiro. Logo após o acordo de transferência de tecnologia, em junho do ano passado, chegaram os bancos de células humanas e de vírus enviados pela AstraZeneca. Um mês depois, esta equipe já estava pronta para começar a fabricar o IFA 100% nacional, com autonomia e possibilidade de adaptações na fórmula. Qualquer mudança para variantes, nova formulação da vacina, ela pode ser rapidamente implementada aqui nas nossas instalações. A Fundação Oswaldo Cruz já tem ingrediente farmacêutico ativo nacional suficiente para cerca de 25 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 e capacidade para produzir mais 12 milhões por mês. Por enquanto, o Ministério da Saúde encomendou 105 milhões de doses para a Fiocruz este ano. Deste total, 45 milhões terão o IFA nacional. No restante, a Fiocruz deve usar o estoque de matéria-prima importada. As primeiras doses com IFA nacional foram aplicadas pelo ministro da Saúde logo após a apresentação para a imprensa, hoje à tarde em Brasília. As vacinas da AstraZeneca, produzidas com o IFA importado, custam cerca de $6 por dose. Com o ingrediente nacional, o custo vai cair para $5,27, uma diferença de 73 centavos de dólar por dose. Num lote como esse, de 550 mil doses, são $400 mil a menos, ou seja, uma economia de 2 milhões de reais.
representa um passo fundamental para termos a autonomia numa tecnologia nova que foi desenvolvida frente aos desafios da Covid-19. É um passo muito grande para a Fiocruz, para a ciência e para o Sistema Único de Saúde no Brasil. O Brasil ultrapassou a marca dos 645 mil mortos na pandemia, segundo os dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. Michele Barros, boa noite. Boa noite, Renata. Bonner, boa noite a todos. Nas últimas 24 horas, foram 839 mortes por Covid no país. Desde o início da pandemia, são 645.534 vítimas da doença. De ontem para hoje, foram 101 mil novos casos conhecidos. Ao todo, mais de 28.351.000 casos registrados. A média de casos está em queda de 40% na comparação com 2 semanas atrás e depois de 34 dias, essa média voltou a ficar abaixo de 100 mil. São cerca de 98 mil casos por dia. A média de mortes está em estabilidade, em menos 7% na comparação com 2 semanas atrás, 816 mortes por dia. Aqui são 15 dias de média acima de 800 óbitos diários. 9 estados e o Distrito Federal estão com alta na média de mortes, 12 em estabilidade e 5 em queda. Números da vacinação agora. 10 estados não divulgaram os dados nesta terça. Nas últimas 24 horas, 249 mil pessoas tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid, quase 178 mil a segunda ou a dose única e cerca de 694 mil a dose de reforço. Ao todo, mais de 1 milhão e 100 mil vacinados hoje. Desde o início da pandemia, quase 80% dos brasileiros receberam a primeira dose da vacina. Em relação à população vacinável, que tem 5 anos ou mais, 85,69%. As 2 doses ou a dose única foram aplicadas em 71,64% de toda a população. Olhando apenas para os que têm 5 anos ou mais, 76,89%. Dose de reforço, 28,59% de toda a população recebeu essa dose. Dos que têm a partir de 18 anos, são quase 38%. Os estados em verde escuro são os mais adiantados na vacinação completa da população que pode ser imunizada. São Paulo e Piauí são os primeiros. Mais informações sobre vacinação e pandemia em g1.com.br/coronavírus. Renata Bonner. A todas as famílias enlutadas na pandemia, o nosso respeito e a nossa solidariedade. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Diego, aqui do canal Diego Esportes. E tô chegando pra te avisar que hoje tem Milionários e Fluminense pelo jogo de ida da segunda fase da pré-Libertadores. E no vídeo de hoje você vai ficar por dentro e vai saber tudo sobre essa partida, as principais e últimas notícias da equipe do Milionários e também as últimas informações da equipe do Fluminense. O Milionários quer jogar de igual para igual pro Fluminense para poder depois decidir a classificação no Rio de Janeiro. E o Fluminense, que chega favorito para a partida, já quer encaminhar a classificação à próxima fase. Então se você é torcedor do Milionários ou torcedor do Fluminense, já faça o convite, se inscreva agora aqui no nosso canal, já deixa o seu like no vídeo, ativa também o sininho de notificação para você receber nossos próximos vídeos e comenta aí embaixo o seu palpite, porque o Fluminense visita o Milionários da Colômbia na noite desta terça-feira pelo jogo de ida da segunda fase da pré-Libertadores. Lembrando que não existe mais o gol qualificado como critério de desempate. A bola vai rolar hoje a partir das 9h30 da noite, no horário de Brasília, no estádio El Campín, em Bogotá. Líder do campeonato carioca, o Fluminense chega com moral elevada para sua estreia na Libertadores. Além de reforços que motivaram a torcida para essa temporada, o time vem de 7 vitórias seguidas, sendo 2 clássicos contra Flamengo e Botafogo, e tem o seu melhor início de estadual no século. E retorna a Libertadores após a boa campanha feita ano passado, quando chegou até as quartas de final. Contra a temida altitude, os jogadores chegaram a Bogotá no domingo e tiveram 2 dias para adaptação aos 2.552 metros acima do nível do mar. E essa altitude, que obviamente vai ser o trunfo do que o Milionários vai tentar explorar, imprimindo aí velocidade ao jogo, como admitiu o técnico Alberto Gamero. A equipe também chega em bom momento
e vem de 4 vitórias seguidas no campeonato colombiano, onde está na terceira colocação, com 17 pontos ao lado do Atlético Nacional, e está a 2 pontos a menos do líder Tolima. A torcida promete encher a casa hoje. Até ontem foram vendidos cerca já de 26 mil ingressos para um estádio com a capacidade de aproximadamente 36 mil lugares. Pelo lado aí do Milionários, do treinador Alberto Gamero, o Gamero também poupou os titulares no seu último jogo. E vai chegar para jogar hoje contra o Fluminense com seus jogadores descansados. 3 dos que estavam no departamento médico treinaram e foram relacionados. O lateral esquerdo Bertel, o lateral direito Roman e o meia Macalister Silva, um dos destaques do time. Os 2 últimos devem jogar, mas o primeiro, que teve uma lesão na coxa esquerda, ainda é dúvida. Se for vetado, o Murilo entra no seu lugar. O recém-chegado atacante venezuelano Richard Celios, último reforço contratado, estreou no sábado e deve ser opção no banco de reserva. A provável escalação da equipe do Milionários hoje deve ter o Álvaro Monteiro, Vargas, Linas, aí na esquerda ou Bertel ou Murilo, aí Roman, Vasquez, Vega e Sousa, Macalister Silva, Daniel Ruiz e Eraso. Já pelo lado do Fluminense, o Abel levou para a Colômbia praticamente sua força máxima. Dos jogadores que vinham atuando no Campeonato Carioca, apenas o David Duarte, com uma lesão na coxa esquerda, desfalque. A tendência é que o treinador repita a escalação que venceu os 2 clássicos pelo estadual, mas 2 alterações, Fábio e o Samuel Xavier. A tendência é que o experiente goleiro de 41 anos e vice-campeão da Libertadores pelo Cruzeiro seja o escolhido para o jogo na altitude, algo que seria novidade para Marcos Felipe. Então o Fluminense deve ir com Fábio, David Braz, Felipe Melo e Nino, Cris Silva, André, Iago e Calegari, Luiz Henrique, William Bigode e Fred. O jogo de hoje vai ser apitado pelo Dario Herrera, argentino, com os assistentes Gabriel Chade e Christian Navarro. Então é isso, rapaziada. Desejamos a todos um ótimo jogo, que vença o melhor. Fiquem todos com Deus e até a próxima.